Olá, pessoas! Sim, nós não morremos. Estamos sobrevivendo ao restante desse ano. Nós estamos gravando este podcast no dia 30 de dezembro. Quase 2020. Será que a gente consegue lançar antes de 2020? Talvez eu consiga editar amanhã. Porque eu não tenho muita coisa pra fazer amanhã, né? Porque... Gente, nosso presente de ano novo é esse, tá, gente? A gente voltou. Quem sabe? Mas se o capítulo novo sair amanhã, ninguém mais vai ligar pra esse podcast, né? Mas enfim, eu acho difícil sair amanhã também. Pois é, pessoas, nós sumimos. Basicamente, não só do podcast, mas do bingo e do questionário por uns 3 meses, pelo que a gente percebeu agora. Quase que do fandom, de tudo. Porque a vida estava muito atarefada e nós tínhamos que ganhar dinheiro e pagar nossas contas, porque fim de ano estava uma loucura. Pois é. Mas agora a gente está tentando voltar ao ritmo normal. Esse mês também não rolou o questionário, mas talvez mês que vem role, a gente vai fazer o possível. Talvez reformulando algumas coisas nele. A gente sabe que vocês brigam com a gente, que a gente faz 500 perguntas, então a gente quer fazer uma coisa um pouquinho mais curtinha, mais rápida, e outras ideias aí também. Eu queria também deixar registrada a minha indignação, porque no último questionário, eu acho que foi no último que a gente fez, alguém ficou brigando com a gente, que todas as nossas respostas eram muito... Todas as opções que a gente for eram muito tendenciosas, mas tipo, a gente se esforçou pra caramba pra não colocar as nossas opiniões no negócio. Gente, eu acho que o pessoal vai... As nossas particulares, tipo, todas as opções que nós mesmos responderíamos, nós não colocamos naquele negócio. Sim. Porque assim, o pessoal acho que também já vai ser meio tendencioso com a gente, falando assim, não, elas odeiam o Eren, então tudo que elas escreverem vai ser... Cara, mas assim, no questionário a gente tenta ser muito imparcial. É claro que tem vezes que assim, que não dá, que você acaba sem perceber fazendo uma pergunta, alguma coisa que esteja mais parcial, mas assim, de uma forma geral, a gente se esforça muito para botar respostas que abranjam o que a maioria das pessoas pensa. Então, assim, não briguem com a gente. Pois é, boa parte das opções que a gente coloca são coisas que eu mesmo vi alguém do fandom falando, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Reddit. Aí eu pego pra ver quantas pessoas estão apoiando aquela teoria ou não, né? Mas, enfim. É a vida que segue. E como nós percebemos que nós passamos 3 meses sem gravar o podcast, nós decidimos fazer uma geral. Até porque tá concluindo o ano, até porque o capítulo pode sair essa semana ou semana que vem. A gente vai falar um pouquinho do 122 e do 123, mas assim... uma pincelada mesmo, só para a gente dar nossas opiniões, foram capítulos muito importantes para a história, até a gente falar mesmo do 124. E a gente está um pouquinho preocupada de como vai ser o ano que vem, né? Se a obra acabar, o que a gente vai fazer da nossa vida. Porque o Isayama, ele disse que o objetivo dele, a meta dele de ano novo é acabar o mangá de Shingeki. Então eu tô bem triste com isso, porque é bem provável que o mangá acabe no capítulo 130. Então a gente tá perto, né? Faltam só 6 capítulos. Eu não sei se só 6 capítulos não, porque não tem como terminar a história em 6 capítulos, gente. O maior poder de coesão... Se não vão ser 6, vão ser 10. Aí no 134 no máximo. Mas eu tô achando que vai ser 6. Mas eu não sei. Eu espero que não. Eu espero que sejam 10. Quanto mais, melhor. Não, eu acho muito importante que a história caminhe pro fim, mas assim, eu também tô preocupada. Eu acho que tá na reta final, mas ainda tem coisas que ele precisa amarrar e eu não sei se ele vai conseguir fazer isso bem em 6 capítulos. Talvez precise de mais um volume. Mas enfim, vamos esperar pra ver. A gente já tá enrolando aqui. O podcast provavelmente vai durar 2 horas e meia, né? Porque a gente não sabe falar pouco. Ainda mais com 3 meses de atraso. Pois é. Então vamos lá. Né? O 122 foi um capítulo polêmico. Teve gente que gostou muito, teve gente que não gostou, porque ele é o capítulo das memórias da Ymir. E tem muita coisa de mitologia nele, de como surgiram toda essa mitologia dos titãs, e o pessoal, boa parte, não gostou assim das respostas, ficou se perguntando o que é isso, tipo, o que é aquele bicho que entrou em contato com a Ymir.
E eu pessoalmente acho que não é uma coisa necessária assim explicar, porque não é mais não vejo isso mais como o ponto principal da trama, explicar a mitologia dos titãs, tipo, o que causou os titãs não é o foco da trama. O foco da trama é as consequências que a existência dos titãs trouxeram. Eu acho que assim, quando eu vi o pessoal polemizando um pouco esse capítulo, assim, falando que não tinha gostado, eu fiquei um pouco sem entender, porque desde que acabou o arco, desde que a gente teve o, como é que a gente fala? Do porão, né? Desde que a gente soube de onde eram os titãs e tal, e que a gente soube que não era ciência, que tinha um quê de mitologia, que a gente já está se acostumando com essa ideia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, quem odiou abandonou o mangá lá atrás, quem gostou, quem achou tolerável, isso continuou. Então, assim, eu realmente li o capítulo, nessa época eu tava bem afastada de tudo, assim, aí quando eu fui conversar com o pessoal, aí todo mundo assim, não, porque teve gente que não gostou. Gente, mas, tipo assim, a gente já sabia que era mitologia. Então, assim, tudo bem, é o direito de cada um gostar ou não gostar de alguma coisa. Mas eu não entendi a surpresa das pessoas, porque a gente já sabia que era mitologia. Goste ou não, a origem dos titãs é essa. E eu concordo com você, que eu acho que a história não é sobre isso. Os titãs podiam ter surgido, sei lá, estalou o dedo. A história não é isso. A história é sobre as consequências disso. Como que surgiu, não importa tanto. Claro que a gente fica curioso para saber. Mas não é o foco, né? E acho que fazendo só uma geral assim no capítulo, eu gostei que muito do que essa criação foi dos titãs, muito dessa sociedade que eles viviam antes, era já algo que a gente já imaginava, assim, porque a gente já previa que era assim, tipo, realmente tinha uma pessoa muito ruim, um demônio. O rei Fritz, ele é retratado na história como uma pessoa muito ruim, assim, e a nossa discussão é de que quando a gente tem aquela representação no livro, que tem a menina e o demônio, a gente entende que o rei seria o demônio, porque poucas pessoas em Shingeki são retratadas como 100% mais, assim. Pessoas que são ruins e que usam da sua posição, do seu poder para fazerem maldades e ponto. Não são aquelas pessoas que têm a moralidade cinza, não. São pessoas ruins. E aí, como, por exemplo... Tipo, que, querendo ou não, que vários tem atitudes questionáveis ou não, a gente entende a motivação por trás daquela atitude, porque foram construídos e tal. Mas tem pessoas aqui no poder, tipo ele, e tipo o Gross também, que é a outra pessoa aqui melhor representada, que eles fazem isso basicamente porque podem, porque eles gostam desse autoritarismo, eles se divertem vendo violência, no caso do Gross. Aí eu considerava isso, pra mim, por isso eu também considero ele um demônio. E continua o que tu tá falando, Carol, desculpa. Não, é isso, e daí era isso, ele é uma dessas poucas pessoas retratadas dessa forma, e daí a gente, eu e Nath, a gente acreditava muito na teoria de que o demônio seria a menina, né? E não foi isso, o demônio era realmente o rei, e a menina era a menina, a Ymir era realmente uma pessoa boa, e que foi doutrinada a que sempre fosse boa com todo mundo, para que as pessoas fossem boas com ela. E aí a gente vai vendo muitos paralelos dela com a história, né? História, personagem, que também foi ensinada a ser assim, a ser boa para que as pessoas fossem boas com ela. E com as duas, chegou num certo ponto que elas viram que a humanidade não é boa, nunca. Mesmo que você seja bonzinho para os outros, não necessariamente o mundo vai ser bom com você. E é isso que acontece com a Ymir, parece que roubam os porcos do rei e tal, e aí a galera aponta para ela, diz que foi ela que roubou e ela é punida. E nessa punição dela é que ela se encontra com a centopeia, a matéria, como é que é? A matéria-prima do mundo. Fonte de toda a matéria orgânica. Toda matéria orgânica, como você quiser chamar, aquele bicho que dá para ela o poder do titã primordial, o primeiro titã de tudo, né? Uhum. Aí eu queria fazer umas observações, né? Porque eu fiquei pensando muito em fazer as observações nesse capítulo, só que a gente não gravou, né? Então tudo bem. Tudo guardado pra gente. Tá tudo guardado na minha mente, assim, tá vendo de novo aqui. Primeiro, isso de que ela tinha que ser sempre boa e tal, é uma informação importante que vai conectar com algo no 124. Então a gente vai tocar isso daqui a pouco melhor.
Depois, eu gosto muito que esse capítulo também questiona muito aquilo, as falas do próprio do Kruger, sabe? O que o Kruger disse pro Grisha, porque o Kruger chegou dizendo: mas a gente não sabe se a ancestral Irme foi boa ou se foi ruim, não dá para saber. Ela foi boa para uns e ruim para outros, e ela entrou em contato com essa fonte de toda a matéria orgânica e tal, não foi Deus nem demônio. Só que dá para ver nesse capítulo que os próprios Eldianos sofreram muito por causa desse poder. Tipo, o poder da Irme não necessariamente trouxe bom realmente para eles. Eles, tipo, os Eldianos já eram um povo que estava dominando outros povos aqui, que a gente pôde ver que esse vilarejo, que a Irme é desse vilarejo que foi dominado por esse outro povo. Ou então são mesmo do povo, mas são tratados de forma diferente, porque eles são escravos, são pobres, enfim. E quando ela consegue esse poder, o rei trata ela muito mal. E ele trata todas aquelas pessoas muito mal, ele é muito autoritário. E ele quer poder, e quando ela consegue esse poder, ele só quer se aproveitar dela. Tipo, ele usa ela como uma arma para destruir outros povos. Aí a gente vê que aquilo de que eles atacaram Marley de forma assim descabida também tem razão, né? Porque o Marley tinha razão também de ficar ressentido, porque realmente a forma que a Irme era uma arma assim sem precedente, e eles usaram, os Eldianos usaram isso, o rei Fritz no caso, para dominar todas as outras nações e começar esse império. Porque depois, quando a gente avança o capítulo e vê quando a Amy morre, as filhas dela comem o corpo dela, é por desejo dele que elas comem esse corpo, que elas passam essa maldição de geração em geração para gerações futuras, que elas continuem esse império, porque é vontade dele que o império dele continue até quando ele morrer, quando ela morrer. E ele fala, tem até uma fala, tô chegando nessa parte do capítulo, quando ele manda elas comerem ela, ele fala assim, que minhas filhas vão comer vocês, seus netos vão comer vocês, e tipo assim, mais do que até quando ele morrer, ele incentiva que isso continue para sempre, e ele fala, minhas filhas tenham filhos e se multipliquem, né? Então assim, é bem doentio toda essa ideia dele, assim, é doentio o fato dele ter se casado com a Ymir, dele ter tido filhos com ela, dele submeter as filhas dele a comer o corpo da própria mãe e falar para elas, tenham filhos, se multipliquem e deixem seus filhos comer vocês. Isso é muito doentio, assim, eu acho que é uma cena, desde aquele encerramento da Season 2, né, aquele encerramento macabro que a gente já tinha visto essa cena. Então a gente já sabia que antigamente os titãs eram passados por canibalismo, mas eu acho que quando a gente pensa na toda essa construção de personagem e de narrativa que esse capítulo trouxe, torna tudo ainda mais doentio. E aí, agora que eu reparei isso aqui, tem uma cenazinha, quando ele fala depois disso, depois que ele fala para as filhas terem filhos e se multiplicarem e tal, ele fala assim, o sangue da Ymir não pode morrer. E tem uma cena, tipo assim, de um bebê e as pessoas saudando esse bebê, né? Então, assim, esse poder foi sendo passado, fazendo com que essas pessoas que portassem o poder fossem consideradas pessoas especiais e pessoas que manteriam o sangue dos Eldianos. Então, por mais que a gente saiba que exista também por exemplo, hoje a gente vê Marley subjugando Eldia e falando, e sendo racista mesmo com os Eldianos, a gente vê que os Eldianos também tinham essa coisa de se considerarem uma etnia pura, uma etnia superior aos outros pelo poder dos titãs. Então, assim, isso é bem, bem delicado e rende muita discussão, assim, como é que o racismo é tratado nessa história, e racismo aqui falando como de raça mesmo, né? Pois é, e para mim também só prova de como esse poder também é doentio, esse negócio, toda essa a sociedade, de todo o fundo, a base desse império já foi criada nessa história doentia. E de como a família real também está destinada a sofrer, porque eles também, a função deles é ficar perpetuando isso por gerações e gerações. E, querendo ou não, a gente, assim, entende não justificável a reação do mundo de querer exterminar os Eldianos, ou então do Zeke de querer acabar também com os Eldianos, mas dá pra entender, tipo, porra, não são só eles que
Tipo, eles mesmos estão sofrendo, não é um mundo que tá odiando eles por nada, e não é tipo o Império, mesmo que eles matem o resto do mundo, eles vão ver de boas. Não, tipo, eles mesmos sofrem enquanto esse poder de Titã também existir. Eles mesmos estão aprisionados a isso, a ficar perpetuando isso, para se proteger, enquanto o mundo depender dessa, não arranjar armas para pará-los, né? Como vai acontecer agora. E eu queria fazer umas observações sobre a parte de mitologia, antes que eu esqueça. Nossa. Um post muito legal que eu vi um dia desses foi também na cena da fala da floresta, que a gente vai citar de novo no 124, que vocês lembram da fala do pai da Sasha, né, falando que a Sasha morreu porque ela se adentrou demais na floresta, que é uma analogia para falar que ela se aprofundou demais nesse ciclo de violência que é o mundo, né, tipo, que é para matar ou morrer e tudo mais, e que ela matou pessoas e por isso ela foi morta e tudo mais. Ele faz essa analogia que ele entrou dentro da floresta, e é legal ver que a Ymir conseguiu os poderes de titãs dentro da floresta, e o Eren também pega o poder do titã do pai dele dentro de uma floresta. Eu achei essas observações interessantes para trazer para vocês também. Não sei se você tinha visto isso, Carol. Sim, tinha visto. E quando a Ymir cai, antes de achar a árvore, ela vê aquela florzinha que todo mundo de Shingeki vê, que ainda não teve muitas explicações sobre ela. Mas, de novo, ligando a flores e tudo mais que acontece. E também ela encontra o poder dentro de uma árvore, quase bem Alice no País das Maravilhas. E bem também fazendo analogia a Yggdrasil, que é a árvore da vida da mitologia nórdica. E eu vejo muita gente reclamando, mas como não acharam essa árvore antes? Como ninguém conseguiu esse poder antes? Tipo, justamente, a gente tá vendo a história da primeira pessoa que conseguiu esse poder. Se tivesse sido outra pessoa que conseguiu esse poder, nós estaríamos vendo a história dessa pessoa, não da Ymir. Coisa também que eu acho que chama atenção nesse capítulo, né, apesar de a gente ainda não ter chegado de falar no final chegado no final, é que ela passa a história inteira de olhos fechados, né? Então, assim, como se ela estivesse sendo guiada mesmo por alguma coisa que, tipo assim, que não vontade própria dela, né? Ela não tem vontade própria durante toda a história. No momento em que ela vai ter vontade própria, que mesmo assim não é tão própria assim, é quando ela decide seguir o que o Eren tá falando. E aí eu acho que até quando você começou a falar agora, que você falou que esse capítulo foi polêmico, achei até que você fosse falar em relação a isso, que algumas pessoas viram o Eren como alguém que salvou. Você tem mais alguma outra coisa para falar do capítulo do resto? Não, agora é isso. Ah, tá. Algumas pessoas viram o Eren como alguém que salvou a Ymir, né? Que tirou ela dessa prisão, que a alma dela ficou presa lá 2000 anos, vagando nos caminhos. E outras pessoas viram ele como alguém que está só se aproveitando dela, que é o nosso caso, a gente tem essa interpretação dessa cena, que é alguém que está se aproveitando do poder dela e manipulando ela, como ele manipulou o pai, como ele manipulou muita gente, que a gente já sabe que ele tem esse poder aí de essa desenvoltura de manipulação. Então foi uma cena, acho que essa parte assim foi a mais polêmica, e esse é o único momento em que ela abre os olhos e ela tá com aquela cara de desespero, aquele dente cerrado que vários personagens de Shingeki tem, de tipo assim, de angústia mesmo. E aí, bom, ela faz o que o Eren queria. E tipo, já mostra outra situação complicada, porque Shingeki adora colocar a gente nessas situações complicadas, né? E por mais que ela tenha todo o direito de ficar puta, porque enfim, ela tá presa há 2000 anos nessa realidade, tendo que ser escrava, assim, da coordenada, fazendo o que todo mundo quer, aliás, milhões de anos, né, pra ela, porque ela que constrói tudo aquilo e o tempo não passa da mesma forma pra ela, e ela não tinha escolha própria e tudo mais. Só que a fala que o Eren usa, tipo, pra mim fica bem claro que ele não tá fazendo isso porque ele tem pena da Ymir, que ela tá presa lá por todo esse tempo.
Até porque ele também tentou usar o poder dela da primeira vez que ele entrou ali na coordenada, só viu que não funcionava. Ele viu que dessa forma aqui também funcionava. Tipo, a Amy é basicamente uma pessoa. Toda essa construção dela até esse ponto era tudo que o Eren abomina. Tipo, uma pessoa que vive pelos outros sem colocar a sua vontade própria, sem fazer, obedecendo assim cegamente, sem ser livre, ser uma escrava. Ela basicamente era uma escrava, porque esse povo é de escravos. E o Eren também era mais escrava, ela era mais escrava do que os outros, porque, tipo assim, ela nem tentou, não na minha opinião, na visão do Eren, né, da pessoa que nunca tentou se rebelar, que só abaixou a cabeça e aceitou tudo que o destino impôs para ela. Então, realmente, normalmente ele teria um ódio absurdo por ela, assim. Só que como ele viu que era interessante ali, que ele precisava dela, ele não demonstra esse ódio, ele vai pelo outro caminho, e aí ele começa a falar com ela, não, você não é nenhum demônio, nenhuma deusa, eu não lembro o que ele fala, acho que você não é uma escrava, nenhuma deusa, você que vai decidir, você é uma pessoa e tal. E ele joga sujo, assim, na minha opinião, ele joga baixo demais ali com ela, porque se ele não tivesse precisando dela, ele faria o que ele fez com os amigos, ele faria o que ele fez com o pai, o que ele fez com todo mundo. Ele fala, você é fraco, você é um escravo, você é isso, você é aquilo, nessa busca doentia dele por liberdade. E tipo, só ele enxerga. Se o objetivo dele nesse momento seria libertar ela desse sofrimento, por que ele não libertava ela desse sofrimento antes de querer destruir todo mundo? Tipo, exatamente. Porque tá claramente ali que ele quer usar o poder dela, mas o que é que garante que ele vai livrar ela desse sofrimento depois? O que é que garante que ela também não vai ficar presa aí nessa realidade aí depois? E ainda carregando o peso de ter iniciado um genocídio, né? Assim, não sei assim, até que ponto que isso pesa para ela, levando em consideração que ela iniciou, coitada, sem querer, a tragédia inteira da história, mas assim, mais uma nas costas dela, né? Porque tipo, a Amy é uma das maiores vítimas de todo esse mangá, mas fazer o que tá acontecendo tipo, não dá, gente, não dá. É muito legitimar. Não, às vezes eu acho difícil discutir esse tipo de coisa, porque eu realmente, assim, eu já sei tudo que a galera vai falar quando ouvir o que a gente está falando, vai falar assim, mas não tinha outra opção. Vocês queriam diplomacia? Mas assim, gente, é muito surreal as pessoas passarem pano para genocídio, tipo assim, não dá. Basicamente, no 124, fica mais claro ainda isso, tipo assim, o Eren já falou assim, eu vou destruir tudo, tá? Eu tô aqui só para salvar a minha terra, a minha ilha, o resto do mundo pode destruir. Não é possível que vocês achem isso ok, assim. Para mim é tão surreal que eu não consigo nem argumentar, porque para mim parece que é de tipo assim, que não, todo mundo vai entender que isso não é legal, sabe? Gente, pra mim, tipo, devia ser um conhecimento básico, que matar todo o resto da população do mundo não é legal. E não é essa única opção, e que isso é uma opção extremamente extremista, porque, pelo amor de Deus, né? Isso é uma ficção, que a galera falou assim, não, mas vocês são chatos, isso é só ficção, eu quero ver o fogo queimar lá. Beleza, também quero, não discordo. Se você agora pensar, assim, não, eu quero que isso aconteça porque eu quero entretenimento, tudo bem. Agora não quero que isso aconteça porque eu acho que tá certo. Aí... Eu quero que isso aconteça porque o Eren não tem outra opção, não. Ele tá fazendo o que é certo. Não, ele não tá fazendo o que é certo. Ele tá errado. Ele é um personagem incrivelmente bem construído, porém errado. Não é uma boa pessoa. E assim, acho que a gente... pode falar. Um pouco puxando pro 124, pro 123 também, é porque eu tava discutindo esse capítulo, essa situação, né, esses dias. Aí a pessoa que estava discutindo comigo reclamou, falando que eu só penso em números, porque Marley também tinha feito tentado fazer um genocídio lá na ilha. E o Eren tá legitimizado fazendo o que ele tá fazendo, porque fizeram com ele primeiro. Então, gente, não é possível que vocês achem que matar uma ilha é equivalente de matar o resto do mundo todo. Tipo, matar é errado de qualquer jeito. Genocídio é errado. Agora você tentar argumentar que por causa que um fez, o outro tem que fazer, e que matar todo o resto do mundo não tinha outra opção que não matar todas as pessoas do mundo, todas as outras
falou um monte de vida, todas as pessoas inocentes nesse negócio. Tá? Gente, vai pra PQP, sabe? Tipo assim, a gente até é muito preguiça eles falam que a resolução diplomática, que é muito irreal e tudo mais, mas, tipo, essa visão de violência que o Eren tem, ela que é muito irreal, ela que é muito fácil. A violência é muito fácil. Eu não diria nem que ela é irreal, não. Pelo contrário. Eu diria que ela é muito real. Vide o mundo que a gente está vivendo. Mas é isso aí que você falou mesmo. A violência é o caminho mais fácil para tudo na vida. Então, assim, é muito mais fácil você chegar e... É aquela... A gente viu uma tirinha esses dias que era falando sobre Death Note, que era tipo assim... Olha o spoiler de Death Note, hein, gente? Spoiler do final. Pelo amor de Deus, Death Note. Todo mundo já viu, né, gente? Até eu já vi. Era o Matsuda com a arma no final, falando assim, dando esses embates intelectuais, vou matar todo mundo. E tipo assim, é isso, a violência é o caminho mais fácil. Eu vou dar um tiro aqui em geral e acabou a história. Mas a gente sabe que não é o caminho ideal a ser seguido, né? A gente espera. Mas o que eu ia falar também é que a gente, acho que chegou isso a discutir isso em outros podcasts, em relação ao plano do Zack, da eutanásia, ele também é um plano horrível. Mas quando você bota em números, ele é um plano menos cruel do que o do Eren. Os dois são péssimos, os dois são horríveis, mas ele mata menos gente. Então, assim, se a gente fosse pensar tanto assim, pensar em números e em menor impacto para a sociedade da obra, não seria genocídio, seria eutanásia, que é bizarra, mas esterilização. E sim, eu ainda vejo o do Zeke, ainda vejo que, olha, pelo menos ele nem... Apesar dele ser um escroto, muita gente necessariamente para fazer esse plano escroto dele, o objetivo final dele não era nem sair matando todos os Eldianos no mesmo segundo, era tipo, fazer eles pararem de ter filhos. Tipo, não era sair matando geral, assim, até não sobrar nenhum bebê, nenhuma alma pra contar a história. Enfim, né? Enfim, vamos pro 123. Só uma coisa para fechar o capítulo 122, e aqui mais uma crítica diretamente ao fandom. Vocês são doentes chupando Eren e Ymir, ou fazendo fanarts e coisas como ele, tipo assim, como o pai dela. Isso é doença, gente, pelo amor de Deus. Quem não gostou, sinto muito, mas assim, é doentio isso aí. Ok. E aí ela fez o Eren lacraia, né? Aí a gente passou pro 123. O 123, eu tava tentando lembrar o que aconteceu, né? Foi aquele flashback fofo. Um flashback aleatório, assim, do nada, o Zé falou, você toma um flashback fofo aqui pra vocês. Aí botou um monte de gente que já morreu, botou eles bonitinhos, comendo, chamando carro de vaca, e essas coisas fofas que a gente gosta de ver. Eu adorei esse capítulo, foi muito legal. Esse capítulo é muito fofo. Assim, o flashback, né? Não, e assim, eu sei que muita gente tem muita raiva do 104, assim. Eu também tenho muita raiva do 104, mas eu não nego que eu gosto bastante de ver esses momentos de interação deles, assim. Parece que dá uma sensação de que tudo já foi bom e agora tá tudo um lixo, sabe? Parece a vida da gente. Olha só, já foi legal, agora tá meio merda, mas... Aquele palhaço, eu acabei de passar pela página do palhaço com o Levi, foi muito engraçado. Eu nem lembrava disso. Sim, eu queria dar destaque no 123, porque ele é um capítulo narrado pela Mikasa. E eu queria um capítulo narrado pela Mikasa faz muito tempo. E tem ela fofa tomando sorvete. E tem ela fofa tomando sorvete, que eu tô olhando neste momento que ela manda coisa muito preciosa. Eu também. E eu fico muito feliz, porque eu tava esperando que a Mikasa fosse desenvolvida há um bom tempo, né? E eu acho que, querendo ou não, ficou meio apressado. Mas eu gosto de para onde o desenvolvimento dela tá indo. Tipo, ela é uma pessoa bem realista, assim, tá vendo a situação como ela é. E eu juro que o anime faz a gente pensar aqui, porque o anime, vocês sabem, né? Quem não souber, tipo, o anime pega várias cenas que era o Armin e coloca a Mikasa também. E eles fazem a Mikasa parecer ainda mais obsessiva do que ela já é. E ver que ela viu a realidade como tá o Eren antes do próprio Armin foi muito gratificante, assim, pra mim. Eu gostei muito. Eu acho que, assim, eu vejo muita gente criticando ainda o desenvolvimento dela e criticando quem fala que ela tá sendo desenvolvida porque ela ainda é uma personagem feminina ruim.
eu não tô falando, não estamos falando que, nossa, ela chegou no ápice do seu desenvolvimento e agora ela é perfeita. Não é isso. Mas, assim, a passinha de tartaruga, ela tá se desenvolvendo. E, realmente, como você falou, ela tá tendo sacadas que o resto do 104 não tá tendo. Acho que isso é um progresso, visto que ela passou a história inteira cega e sem conseguir enxergar o que estava na cara dela, né? Possivelmente foi consequência do que o Eren falou pra ela naquele dia, né? Então, que fez ela deixar o cachecol e tudo mais. Hora ela teve que acordar na vida, né, gente? Eu sei que muita gente deseja que eles façam as pazes, fiquem juntos no fim, mas... Não sei, eu prefiro... Tem até uma cena... Sim, essa eu acho que também é polêmica em termos de chips e afins, né? Que é a cena que ele pergunta pra Mikasa o que ela... Como ela vê ele, né? Tipo assim, eu sou o quê pra você? Eu sou sua família? Eu sou o quê? Eu até fiquei um pouco preocupada quando eu tava lendo. Eu falei, meu Deus, Zé vai validar o tipo, mas não. E aí eu vi muita gente interpretando essa cena de várias formas, assim. E vi muita gente falando que se ela tivesse falado que gostava dele, ele teria parado o que ele estava fazendo e não ia mais matar ninguém. Assim, pois é, eu vi, tipo, isso é um absurdo, tipo, vocês querem realmente culpar a Mikasa por ele estar fazendo o genocídio que ele tá fazendo. Não é legal. É sempre responsabilidade da personagem feminina dar um jeito na desgraça que o cara tá fazendo. Sim, dentro de Shingeki, a galera quer dar a responsabilidade para todo mundo, menos pro Eren. Mas ainda tem isso, né? Tipo assim, é igual aquela história de que uma mulher que muda um homem, muda um homem, cacete. A mulher faz o dela e se o homem quiser mudar, ele vai mudar com ser mulher. E aí, então, assim, não joguem esse peso em cima dela. Eu acho que essa cena tá aberta realmente para muitas interpretações. Se você me perguntar o que eu achei dessa cena, eu vou falar que eu também não sei. Eu acho que, por mais que a gente fale assim que o Eren é um desgraçado e tal, não sei o quê, eu acho que ele estava sofrendo em saber o que ele teria que fazer. Ele já tinha visto esse tal cenário do futuro aí, que a gente não sabe o que é. Então, acho que ele estava sofrendo sim, que ele falou com ela numa tentativa de desespero mesmo, de falar com alguém. Mas eu não acho que a resposta que ela desse iria mudar o que ele pensa, assim. Eu acho que foi só um momento de fragilidade dele. Aí eu quero fazer algumas observações sobre esse capítulo, porque senão a gente vai ficar falando de várias coisas, eu vou esquecer de falar. A minha frase favorita é a primeira frase do capítulo, que é a Mikasa tendo esse flashback, aí ela começa falando: todo mundo fala que o Eren mudou, até eu acreditava nisso, mas talvez isso esteja errado. O Eren não mudou nada desde o começo. Essa é realmente quem ele era desde o começo também. E que parte dele eu estava vendo. Isso. Então, tipo, é uma visão que muita gente também tem, tipo, a gente espera muitas coisas do Eren, porque ele segue um tipo de personagem, porque ele é o protagonista, a gente espera que ele haja de algumas formas e que ele seja motivado por tais razões, porque ele é esse tipo de personagem, tipo. Só que talvez não tipo, ele é o protagonista, ele tem causas nobres, é pra ele ter causas nobres, motivos nobres pra ficar lutando e tal, só que talvez a gente não esteja enxergando a verdadeira parte do Eren. A gente não, né? Eu não me incluo nisso. Formal aí. Talvez o pessoal do fandom também não esteja enxergando a verdadeira personalidade, esse verdadeiro lado do Eren. Tipo, o foco da história agora no momento é mostrar que todo mundo, todos os outros conseguiram mudar, mas o Eren não. O Eren continuou o mesmo. E eu falo isso falando do Reiner, que viu como era o mundo e mudou a forma dele de pensar, do Armin, da Mikasa. Só que o Eren é o único que manteve o seu pensamento basicamente como ele era quando ele era pequeno. É claro que as situações ficaram mais complicadas, que ele mudou o seu jeito de agir, ele não é mais impulsivo e tudo mais. Só que a base de como ele não mudou, como a própria Mikasa aqui nesse capítulo fala. E, tipo, a própria Mikasa tá falando pra gente, porque é assim. Pois é, né? Eu acho que a gente já teve essa confirmação também naquele capítulo em do Armin.
Não, naquele capítulo que o Eren e o Zack passeiam pelas memórias e tal, e que eles veem... Ele mesmo já tinha dito isso. Exatamente, aquela cena do sequestrador e tal, e a gente vê aquela cena pelo 20º ângulo diferente, vendo ele matar mais gente de forma mais cruel, e aí ele fala, eu sempre fui desse jeito, tipo assim, o moleque tava matando pessoas com 9 anos. Então, assim, é isso aí que você falou, qual foi a forma que a gente viu ele desde o começo. Eu acho que isso, para mim, isso é o que tornou o Shingeki mais interessante, assim, porque ele não fez o protagonista virar um vilão. O protagonista foi cruel desde o começo, a gente é que não enxergou. E aqui, quando eu falo a gente, eu falo a gente, todo mundo mesmo. Porque só mais lá pra frente da história é que a galera foi começando a falar, ué, mas peraí, esse cara não é tão legal assim. Mas assim, quando a gente viu o capítulo do sequestrador, sei lá, pela primeira vez, acho que ninguém teve esse pensamento assim, nossa, esse moleque é doente, hein? Você falou assim, nossa, ele é meio doidinho, assim. Meio shonen, né? Mas... Meio protagonista de shonen. Mas a gente foi sendo enganado pela narrativa também. Eu acho que isso é legal, e isso é o que, na minha opinião, o que o Isayama falava sobre que ele traiu o leitor, né? Ele traiu o leitor. Você acredita num personagem e no decorrer da história você vai vendo que ele não era aquilo. Você é tão enganado quanto uma Mikasa, assim, sabe? Coitada. Coitada. Eu ia falar mais uma coisa sobre isso, mas eu esqueci. Eu ia falar da cena fofa deles bêbados. É a melhor cena. Não, eu ia falar sobre esse assunto ainda. Tem a criança também, né, que aparece nas memórias. Não, eu vou falar mais sobre o capítulo. Eu vou cortar isso aqui depois na edição, com certeza. Pois é, tipo, essa inabilidade do Eren de mudar, de ser assim, desde que como era pequeno, querendo ou não, deixou ele fechado, assim, para o mundo. Tipo, eu não sei se vocês já perceberam, eu acho que eu já comentei isso antes, não lembro. Que o Eren foi o único dos personagens também que a gente não teve um momento em que ele percebeu, nossa, os titãs são pessoas, eu tô matando gente. Nossa, como é horrível, eu estou matando pessoas com minhas próprias mãos, tipo, no arco político. Porque isso muito foi discutido no arco político, assim que eles descobriram essas revelações do Titã, que, na verdade, na real, quem sofreu mais, que a gente pôde acompanhar, né, foi o Levi, o Irving, o pessoal lá, os comandantes, e o Cone por causa da família dele, que a gente vê o resultado mais direto. Foram eles que sentiram, que a gente viu sentirem mais o peso de que eles estão matando pessoas. Aí no arco político teve o Jean, o Armin, a Mikasa não, porque ela tava ok. Tipo assim, aquela cena que ela mata o cara da polícia militar e falou assim, é assim que você se sente matando pessoa? Ela, tipo assim, tipo, tá, tem um monte de gente, tá bom. Mas é porque ela tem uma questão de proteção e tal, é diferente. É diferente, enfim. Ela tava lá no meio, de qualquer forma. A gente viu que, mesmo que ela não tenha sofrido como os outros, ela participou desse sofrimento. Ela viu como ela era complexo, e tipo, o Eren estava distante porque ele sempre, nesses momentos todos, ele estava sequestrado. Então ele não teve que lidar diretamente com a realidade de como ia o resto da sociedade lá funcionava, sabe? A gente não viu uma cena de pesar dele por ter que matar titãs. A gente viu depois ele sofrendo pelo titã lá que eles encontram no caminho da praia, ser transformado em um titã. Olha, ele era o companheiro, é que ele chama? Não lembro. Enfim. Mas ele se dói por aquela injustiça ter acontecido com o Aldiano. Ele não se dói necessariamente porque a gente tá matando gente. Enfim, a gente não teve essa construção no Eren. Então, tipo, o Isayama se aproveitar disso agora, dele tá fazendo o que tá fazendo, é conveniente porque ele não tinha trabalhado isso diretamente no Eren ainda. Eu acho que... Não, pode falar. Não, eu ia falar que eu não acho que é tipo, ele não tem sentimentos, ele faz isso porque não tem empatia por ninguém e tal, que não é meu ponto. É só que ele não pesa tanto as consequências, assim, toda essa discussão que a gente acabou de tendo agora de como o poder dos titãs é ruim para os outros também, não acaba pesando tanto assim para ele, eu acho. Eu acho que assim, ele
ele é... Eu também não acho que ele é um insensível e tal, não sei o quê, mas ele sempre foi egoísta. Ele sempre teve uma visão de que ele precisava defender ele e os dele, né? Tipo assim, meus pais, a Mikasa, o Armin, meus amigos, tipo assim, ele não tinha essa visão do todo. Tanto que no comecinho da história, quando ele fala sobre os titãs e tal, não sei o que, a gente vive preso, ele não fala assim, eu quero salvar, tipo assim, todo mundo. Ele aponta a humanidade, tipo assim, vocês são gado, vocês não sabem nada. Sabe, ele não... Não Assim, tem esse senso de coletividade, né? Exatamente, ele não tem esse senso de coletividade. E ele não entende que tem, por exemplo, pessoas que estavam ok vivendo da forma que eles viviam, inclusive a própria Mikasa. Ela estava ok vivendo dentro das muralhas, sabe? Tipo assim, ela não queria que ele fizesse, que não foi ele que fez, né? Mas assim, ela não queria que aquela ordem mundial tivesse mudado. E ele não consegue entender isso, ele não consegue entender quem pensa diferente dele. Sabe? Eu não sei nem se eu chamaria isso de egoísmo. Porque eu acho que ele se importa com ele e com os dele, mas ele não consegue ter uma visão ampla de mundo, assim, ele só enxerga aquilo ali, sabe? Aquele cavalinho que a gente bota o negócio, esqueci o nome daquilo, que a gente bota o negócio do lado do olho e só enxerga a frente, é isso, ele só enxerga aquilo ali, a visão de mundo dele, ele não consegue expandir. E eu acho que um dos motivos, por exemplo, que a gente tem o Reiner falando mais de uma vez que, tipo, foi a pior pessoa para receber um poder daquele tamanho. E eu concordo, a pior pessoa possível para receber um poder, porque aí você deu para uma pessoa que não consegue expandir sua visão de mundo um poder absurdo. E aí ele começa a fazer o que ele quer. Aí a gente vem de novo para essa discussão do 123, que eles vão lá pro fórum, né, que eu vi muita gente, mas vocês ficam falando que o Eren não tentou. Ele tentou sim, olha lá, ele foi pra ilha, pra Marley lá, ver o negócio do fórum, mas ele viu que todo mundo lá era ruim, então ele não tinha mais o que fazer, ele teve que fazer aquilo, sabe, ele teve que matar todo mundo, sendo ruim ou não, eles odiando ou não, eles se ameaçam ou não, enfim. Mas só que não é assim, sabe, gente, tipo, o Eren, se vocês perceberem nos flashbacks, assim, faz uns 20 capítulos já esses flashbacks, que são os primeiros flashbacks que mostram, tipo, do Armin, mostrando como foi quando eles tiveram o primeiro contato com o Marley, primeiro contato com a Helena e tal. O Eren estava sempre distante, ele estava sempre não querendo participar daquilo. Ele estava assistindo o que estava acontecendo, mas ele não queria fazer parte. Ele sempre foi mais fechado no mundinho dele, na visão dele. Ele não queria se abrir para outras coisas. Tipo, enquanto todo o resto do 104 fazia amizade lá com os outros, ele não quis. Tipo, nessa situação mesmo aqui desse capítulo 123, a gente sabe que ele já foi para ir para Marley depois de ter falado com a Helena sobre aceitar o plano do Zeke. Então, tipo, ele já estava meio que conformado que não ia ter outra opção a não ser executar o plano, enganar o Zeke, fazer o plano dele, matar geral e conseguir fazer o plano maior dele, que era controlar tirar os titãs das muralhas. Só que aí muita gente, mas ele deu uma chance, ele foi no fórum, ele foi lá ver Marley, mas tipo, ele não tentou, tipo, eles assistiriam o fórum, não é tentar, gente. Porque, tipo, a gente tem que pensar, debater que essas pessoas, elas têm razões por ter medo dos Eldianos. Não é, tipo, infundado, porque eles, como a gente viu no próprio capítulo 122, o império deles realmente foi horrível. Foi criado com base só também em muita crueldade, força e coisa do poder. E Marley pode estar sendo isso, estava sendo isso hoje em dia antes do ataque ao festival. Mas e o resto do mundo reiterando esse ódio também para o Eldiano, só que, enfim, as pessoas, os Eldianos da ilha, eles estão presos lá na ilha há 100 anos. O Karl Fritz, na sua tentativa de fugir e criar um paraíso, ele fez isso. E elas estão lá há 100 anos e tiveram totalmente sem noção do que aconteceu, porque Marley, para o povo que vive em Marley, também foi contada uma mentira, né? Como o Willie Tybur revelou a verdade lá no festival. E eles não conhecem o pessoal da ilha, eles acham que o pessoal da ilha também realmente são todos monstros, tipo, por isso que eles tentam, o pessoal da ilha, eles são horríveis, mas os Eldianos daqui são legais. Tipo, eles não conhecem o que está acontecendo com o pessoal da ilha, eles não sabiam a história do que é que aconteceu com eles lá, eles não sabiam que a memória do pessoal lá também foi apagada pelo rei, eles não sabiam que o pessoal lá também era vítima do rei, tipo,
E não dá pra você ficar, assim, defendendo horrores, não, nós temos que pensar em salvar todos os eudianos e tudo mais, se você não sabe, não conhece aquele povo. Tipo, seria querer demais que caísse uma solução, assim, no colo do Eren, que pra mim era isso que ele tava esperando, que caísse uma solução mágica pra ele no colo dele, sem que ele fizesse nenhum esforço pra isso, para impedir que ele fizesse o plano dele. Tipo, ele tava esperando que, não, esse pessoal aqui, eles já estão envolvidos com o Diana, eles gostam do Diana, eles vão apoiar os Dianos da ilha também. Nós temos esperança, tipo. Só que isso não ia acontecer, isso não é realista. E não é realista não porque não tem outra opção e tem que matar todo mundo. Não é realista porque essas pessoas não conheciam os Eldianos da ilha. Eles não sabem a realidade do pessoal lá da ilha. Então, querendo ou não, a solução tem solução diplomática. Tem N outras coisas que podiam ter acontecido de uma forma diferente, que podiam ter sido feitas por formas diferentes, que dariam opções a ele que não fossem genocídio. Acho que a maior dificuldade, assim, a coisa que eu acho que é mais difícil para, de uma forma geral, o fandom entender, e eu não tô falando isso assim como se a gente fosse detentora da verdade e soubesse mais do que os outros, não é isso. Mas assim, o que eu acho que o pessoal tem mais dificuldade de entender é que o mundo não vê a história da mesma forma que a gente. A história foi contada pra gente pela visão de Parades, apresentando primeiro a galera do 104. É natural que a gente se afeiçoe a eles. Só que assim, a gente tem que entender que a história não é contada dessa forma. Tipo assim, na vida real, eu tenho, sei lá, meus amigos, eu cheguei numa escola nova, eu conheci os meus amigos, eu tenho uma visão deles. As outras pessoas, tipo assim, as pessoas da outra turma, eles vão ter uma visão diferente dos meus amigos, porque eles não convivem com os meus amigos, entendeu? É um exemplo besta, mas assim, cara, tipo, não tem como você querer que o cara lá em Marley, que a vida inteira ouviu que as pessoas que moram na ilha são demônios, chegue na ilha e fale assim, oi gente, que legal, vamos ser amigos. Isso não existe. Não existe. Isso é uma coisa ingênua para dizer o mínimo, né? Sim. E tipo, quando o pessoal fala, porque o pessoal adora falar que a solução diplomática é muito ingênua, não, a solução diplomática ela é uma das mais complicadas, mas sem diplomacia, gente, não se resolve nada no mundo. Imagina ou então eles vão querer ficar se matando, eles vão toda vida que arranjar alguma discussão que eles vão ficar brigando uns com os outros, a solução vai ser matar geral. Matar o outro. Tem gente que pensa dessa forma, mas assim, não é legal, né? E assim, uma coisa, mais alguma coisa para falar dessa parte? Deixa eu passar aqui o resto do capítulo. Eu acho que eu enrolei demais falando, mas vocês entenderam, né, gente? Eu tô enferrujada. Não, eu ia falar do, tipo assim, que eu acho, na verdade, eu vou falar disso agora, mas também tem muito a ver com o que aconteceu no 124. Como o 104 está reagindo a tudo isso, assim, da raiva. Eu sinto muita raiva, assim, porque eu gosto muito dos personagens, tipo assim, eu gosto muito do Armin, eu gosto muito do Jean, eu acho que são personagens muito bons e tal, e eu fico vendo e falo assim, cara, não é possível, eu vou sentar a mão na cara dos dois para acordar para a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito realista tipo assim, a forma como eles são retratados, porque a gente espera que numa obra todo mundo seja brilhante, todo mundo tenha grandes ideias. Por exemplo, o Armin, ele é um personagem que foi construído para ser brilhante. Tipo assim, nossa, ele é o futuro, blá blá blá. E aí, depois que ele recebeu um grande poder, ele virou um zero à esquerda. Tipo assim, ele não fez mais absolutamente nada de bom e também, e para piorar, também só fez coisa ruim. Ele, tipo assim, continua assim. Mas assim, eu acho que eram expectativas erradas em cima do Armin, né? Mas... Não, eu não acho que ele ia ser, o novo Irving, não é isso. Uhum. Mas eu também acho que ele não precisava ser tão zero à esquerda. Mas eu acho que... ele ficou bem apagadinho depois. Eu não acho ruim, eu acho que isso é normal, isso é vida real. Não é todo mundo que vai vai ser a pessoa brilhante em todas as situações. E daí eu falo de todos eles, assim, de todos eles, dos três, né? O Armin, Jean e Connie. Porque a Mikasa acordou pra vida e a Sasha, tadinha, morreu. Mas nesse capítulo, tipo assim, a cara que o Armin faz, assim, tipo, ele faz uma cara de misto de felicidade com desespero, assim. Ele fala, tipo assim, não, o Eren tá salvando a gente, olha só, tipo assim. E se você olhar as feições dele, elas são, e eu acho que o Isayama desenha feições muito bem, elas são, tipo, estranhas, assim, não é como se ele estivesse feliz, é como se ele estivesse se forçando aquilo.
Ele fala, não, olha lá, o Eren tá fazendo porque ele não quer acreditar que aquilo tá acontecendo. Tipo assim, Do mesmo jeito que a Mikasa tinha uma visão irreal do Eren, que ela viu uma parte do Eren que não era o total, no mínimo, ou o verdadeiro Eren, o Armin também fazia a mesma coisa. Exatamente. Mas assim, ele não acorda mas o que eu quero dizer é que assim, eu tenho raiva, assim, eu falo, nossa, não é possível que ele continue se enganando, mas ao mesmo tempo eu gosto da história por esse caminho, porque eu acho que dá uma rasteira na gente, assim, pega a gente de surpresa. E eu achei muito legal quando eu li esse capítulo, porque me deu muita raiva. Eu falei, eu não tô acreditando que ele ainda não acredita no Eren. E aí na cena seguinte ele fala, tipo assim, ué, mas se ele quisesse salvar a gente, não precisava, né, acordar todos os titãs. E aí ele vai, tipo assim, calmamente percebendo na cabeça dele que ele, mais uma vez, imaginou um Eren fazendo coisas que não faria, sabe? E ele segue nessa de se enganar, no 124 também. E aí... Eu acho que é porque... eu acho que todo mundo a esse ponto sabem que a motivação do Eren e do Armin para ver o oceano, apesar de ter um objetivo final em comum, tinham motivações base diferentes, né? E o Armin, eu acho que ele sabe disso, só que ele não quer lidar com isso e ele nunca adereçou isso ao Eren. Ele nunca discutiu isso com o Eren. Tipo, ele nunca discutiu que ele queria chegar ao oceano porque ele queria descobrir o que tinha lá fora no mundo, tipo, ele queria ver as outras coisas no mundo, enquanto o Eren queria ver o oceano porque ele achava que seria mais livre se fizesse isso, porque ele tinha essa indignação dentro dele de viver dentro de uma gaiola e ele queria sair. Acho que assim como... Não, acabei de falar. Não, e eu acho que o Armin percebeu, só que não trabalhou isso com o Eren. Eles não discutiram isso. Ele sentiu o Eren se afastando no flashback dele, a gente pode ver isso, mas ele preferiu não pensar sobre isso, porque ele não queria lidar com isso. Ele não queria lidar que aquela pessoa que ele tanto gostava não era o que ele imaginava. Exatamente. E ele, eu acho que... Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar? Você falou assim, não lembrei. Eu acho que assim como a gente falou que o Eren, que o fandom fica tentando achar qualquer pessoa para botar a culpa do que está acontecendo e livrar o Eren de culpa, eu acho que o Armin ele faz um pouco isso também, mas não com o Eren, ele faz com ele mesmo. É tipo assim, não, mas eu não podia ter percebido, não tinha como eu fazer isso. Não tinha como eu perceber não sei o quê. Não tem como, sabe? Sendo que na real ele tinha assim como e ele tinha assim como ter feito alguma coisa antes, sabe? E isso vai, por exemplo, naquele capítulo que ele narra, que é o capítulo que tem a cena do Eren atirando e virando a bala que matou a Sasha, tem uma cena que ele fala, tipo assim, mas não tinha como eu fazer diferente, né? Sendo que, tipo assim, tinha como ele fazer diferente. E ele sabe que tinha, mas ele se engana o tempo inteiro. E o que eu tava tentando falar disso desde o começo é exatamente isso. Eu não acho... Eu acho que, assim como o Eren, eu acho que a construção de personagem dele é boa. Eu não acho que é um defeito, porque ele sempre foi desse jeito. Só que antes, ele, tipo assim, tinha, por exemplo, muitas vezes ele não queria fazer as coisas e o Eren encorajava ele. Ou outras pessoas encorajavam ele e tal. E aí ele vai fazendo as coisas. Só que no momento que ele se vê sozinho, que ele vê que o amigo dele, que era quem encorajava ele e tal, não tá mais com ele, não tá alinhado com o pensamento dele, ele não sabe mais o que fazer. E ele não assume que ele não sabe o que fazer. Ele vai dando desculpas, assim. Não tinha como eu perceber que o Eren ia fazer isso. Não tinha como, sendo que tudo tinha como. Ele é que errou, ele que falhou em tudo que ele tentou fazer. E eu acho legal, tipo, chamar atenção para essa fala que ele fala, será que não tinha outro jeito? Porque acho que foi algum flashback com a morte da Sasha que tinha essa frase também. Que será que não tinha outro jeito, não tinha outro jeito das coisas acontecerem? Será que a gente realmente precisava entrar em guerra? E isso foi questionado, tipo, pelo Armin, pela Mikasa no 123 e pelo Grisha quando ele vê as memórias do Eren do futuro. Que, tipo, ele fica horrorizado com o que o Eren faz e ele mesmo se pergunta, será que não tinha outro jeito de fazer acontecer? E, tipo, já são 3 personagens que a gente vê que ficam se perguntando, será que não tinha outro jeito? Porque isso aqui é tão horrível, eu tenho mesmo que me submeter a fazendo essa monstruosidade, a ter que lidar com essa monstruosidade, esse é o único jeito Faz também quando ele chega
Marley, né? Que ele tá transformado no Titã Colossal e, tipo assim, vai pisar e ter uma criança. Tipo assim, era o único jeito, era isso aqui? Era eu matar crianças e tal. Não era. Mas, assim, todo mundo deixou que fosse. E linkando com o 124... E eu acho que isso vai ser trabalhado, assim, no fim. Eu acho que vai, querendo ou não, vai mostrar, ó, não era o único jeito. Vocês vão ter que carregar essa culpa aí de não terem feito nada. Eu acho que é muito importante que na minha opinião, assim, eu gostaria que no final da história, o 104, na figura do Armin, Jean e Connie, entendesse que eles não fizeram nada para evitar aquilo. Tipo assim, beleza. Que eles têm parte naquela culpa também, porque, naquela destruição também. Porque, querendo ou não, o Eren tá fazendo aquilo por ele. Com cala consciente, sabe? Você ter ficado calado frente àquilo tudo fez você ser cúmplice de tudo que o Eren fez. Eu espero muito que a história mostre isso pra gente, porque eu acho que seria legal, seria mais uma forma de trair o leitor, botar todo mundo que era mocinho como alguém que carregou uma culpa no final, e fazendo um link com o que aconteceu no 124, que é a questão do Connie querer dar o falco pra mãe e tal. Tipo assim, quando eu vi aquilo, eu falei, o que tá passando na cabeça? O que tá acontecendo com esse menino, gente? O menino tá desorientado. E é justamente isso, eles são completamente desorientados. Assim, porque se você parar e pensar por 5 minutos, você vai falar, putz, é óbvio que ele não vai dar um poder de titã pra mãe dele, coitada, que deve ter o quê? 40 anos, que não vai contribuir em nada. Mas assim, e a resposta que ele dá, eu achei genial, que ele fala, tipo assim, vocês não pensaram 2 vezes em dar o Bertold pro Armin, que também não era a solução mais racional. E aí todo mundo, tipo assim, cala a boca e eles não tiveram como contra-argumentar, tanto que todo mundo fica quieto e dá assistir ele indo embora. Exatamente. Porque eles não têm como contra-argumentar. E, tipo, isso é as coisas que eles fizeram no passado vindo morder eles agora. Porque, né? Uma hora ou outra as consequências chegam. A gente acha que a gente pode finalmente entrar no 124, que eu tenho várias anotações legais também para fazer sobre ele. Até mais que os outros, né? Porque, querendo ou não, o foco era para ser no 124. E eu acho muito legal que o foco muda do 124, que para de ser o conflito principal com Eren e tal, e passa a ser das pessoas que vão sofrer as consequências disso também, do que ele tá fazendo. Porque, tipo, eu vi muita gente falando, não quero saber disso, eu quero saber do que é que vai acontecer com os titãs, do que é que eu quero ver eles destruindo as coisas e tal também. E eu gostei muito de ter começado com os Eldianos de Marley, principalmente do foco no pai da Anne, né, fazendo um capítulo, ou fazendo o link com o fim do capítulo. E que eles ficam horrorizados, tipo, olha, aqueles monstros de Parás vão vir matar a gente, nós todos vamos ser mortos. E o que é que a gente vai fazer? Tipo, tem uma mãe chorando com uma criança, porque o Sayama sempre coloca uma mãe chorando com uma criança, né? Acho que isso é uma forma de infância. Uma coisa é pra tentar criar empatia, né? Olha, tem uma mãe com um bebê, você vai ter empatia sobre uma mãe com um bebê? É engraçado que nessa primeira cena que tá o foco no pai da Anne, tem uma mulher lá atrás, eu acho que eu fiquei na dúvida se é a Karina, a mãe do Rainer, mas que ela tá com o bebê no chão, e aí tem uma cena de capítulos atrás que ela tá com o bebê no colo, aí vem, caraca, jogou a criança no chão. Não sei se você viu isso no Twitter, tava no Twitter hoje ou ontem. Eu não vi no Twitter não, mas eu agora realmente porque no plano astral da coordenada ela aparece com o bebê no chão e no plano real ela tá segurando o bebê. Detalhes. Engraçado, eu não tinha visto. Enfim, aí nós temos o foco nesse capítulo na personagem que muita gente adorava falar, mas ela é igual ao Eren, só que a diferença, tem uma grande diferença entre a Gabi e o Eren. A Gabi é capaz de mudar. Grande diferença entre a Gabi e o Eren. Mas muito bom que o Isayama não cansa de fazer os paralelos deles, e aquela cena dela arrumando o cabelo igual o Eren, eu achei genial, genial. Dela na frente do espelho, e tipo assim, e você vê que as motivações são diferentes. O Eren, quando ele passa na frente, quando ele faz aquela cena arrumando o cabelo na frente do espelho, ele tá falando, tipo assim, lute e tal, e ela tá falando, Falco, eu vou salvar você, tipo assim, são motivações diferentes, né? Acho que a Gabi foi a grande rainha desse capítulo, né? Aliás, eu acho que ela é a grande personagem feminina desse ano. Eu acho que a Gabi é o grande destaque desse arco como um todo. Porque, querendo ou não, mostra o crescimento dela, de como
menina que sofreu aquela lavagem cerebral lá em Marley e tudo mais, e dela conhecer o mundo real de como é, e dela ter criado empatia pelo mundo que ela conheceu, por ver como esse mundo é de verdade, por ver que o pessoal da ilha não são monstros. Hoje em dia ela não vai bradar, falar que, mesmo que o Eren esteja destruindo tudo, ela não vai culpar toda a ilha por causa disso. Ela vai saber que não é todo mundo que está apoiando o que ele está fazendo, que não concordam com aquilo, que eles vão sofrer do mesmo jeito que... Do mesmo jeito não, mas vão sofrer também pelo que ele está fazendo e tal. E ela consegue ter essa visão maior das coisas, essa empatia, esse crescimento dela, eu acho que é o ponto principal, assim, da história. Mas eu acho que eu vou falar pra isso mais pra frente, porque quando chegar o... Meu Deus, qual é o nome dele? O Nicolo. Eu vou falar isso mais pra frente, só quando aparecer o Nicolo, porque aí agora a gente pode focar em como ela cuida do Reiner, porque é muito fofo. Queria abrir um parênteses aqui só para fazer um comentário que eu já fiz em algum outro vídeo antigo. Tem muito tempo, muitos capítulos que a Gabi tá com esse vestido. E, tipo, muitos mesmo, desde quando ela matou a Sasha e tal. E eu acho muito legal. Legal não, para mim isso deveria ser básico, mas assim, dado o contexto que a gente vive, eu acho muito legal. Que mesmo a Gabi lutando com um vestido, o Isayama nunca mostra cenas, tipo assim, mais do que a canela dela, né? Sim, isso poderia acontecer, porque, mostrando né, o joelho. vestido. Mas não, isso não é mostrado. Tipo assim, isso é tão básico. Mas eu acho que ela tem sido vide o momento que a gente vive. Apesar de que teve todas as questões como a cena da Anne, né? Que eu realmente não maldei, mas depois eu entendi que as pessoas falaram que ela estava numa posição meio estranha, mas a gente chega lá. Eu queria só destacar aqui enaltecer mais uma vez o Isayama pelo cuidado e não sexualização que ele tem com os personagens. Porque a Gabi é uma criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que... Tem animes aí que não tem problema nenhum em fazer isso com uma garota de 12 anos de idade, enfim. Eu gosto muito que o Reiner fala pra ela achar os outros soldados e fugir, porque e avisar o resto do mundo. E a Gabi fala, mas o que é que isso vai adiantar? Tipo, todo mundo vai morrer. E a gente não tem pra onde fugir. Nós temos que parar o Eren. Mas o Reiner, ele meio que já desistiu. Porque, tipo... Muito tempo, né, coitado. E ele também, até porque o poder dele é o Titã encoraçado, né? E o Eren fez o favor de acabar com a coraça dele. Então o Titã dele é meio que inútil agora. Então, eu achei isso muito legal. Tipo, a justificativa do cristal ter quebrado foi porque todas as coraças e todas as coisas quebraram porque o Eren desfez isso. O tanto de poder que ele tem agora. Foi uma explicação plausível, assim. Eu disse que eu não sabia como é que a Anne ia ser inserida de novo na história. Eu continuo sem entender o que ela vai fazer com a Anne, mas de qualquer forma, eu achei que foi melhor do que se eles tivessem, por exemplo, obrigado o porco a quebrar o cristal dela, que eu acho que era pensando que ia acontecer. Ou obrigado ele, ou ele, por conta própria, não libertar ela, né? Pois é, aí o Reiner, com as últimas forças dele, ele usou pra salvar a Gabi. E agora ele basicamente desmaiou, não tem mais força pra nada. A Gabi arranjou comida, sabe-se lá onde. E deixou comida lá pra ele enquanto ele dorme, o bichinho. Tipo, tem titãs andando pela cidade, esmagando algumas coisas, mas tudo bem, dorme aqui. Fofo, né? Eu vi um tweet também que era assim, começo da década. Aí o Rainer, tipo assim, quando era cadete, assim, tudo fortão. Então, final da década, o Rainer depressivo, dormindo. Somos todos Rainer. Somos todos Rainer. Enfim, aí tem a discussão lá com o 104, que me deu muita raiva do Jean, porque o Jean fala... Eu acho que o Jean, ele entra... Talvez eu tenha até um pouco mais de raiva dele do que do Armin, eu acho. Porque... Eu tô com mais raiva dele do que do Armin. Porque o Armin, como eu falei, eu acho que ele sempre foi de se enganar, assim, desde o começo da história. Apesar dos pontos positivos dele, ele sempre teve esse ponto negativo, assim, de se enganar, de se depreciar e tal. E o Jean não, o Jean sempre foi, para mim, o personagem mais sensato. E eu sempre falei isso milhões de vezes, que ele sempre foi muito sensato, ele sempre foi muito realista. Mesmo no começo, quando ele era um nervosinho, estressadinho, ele falava coisas que faziam sentido.
Então, assim, ele era eu sempre achei ele, e o Isayama fala isso também, se eu não me engano, numa entrevista, né, que o Jean, ele é muito como as pessoas se comportariam mesmo. E aí agora não tem como você não ficar com raiva, porque parece que ele pegou a sensatez dele e jogou tudo no lixo, sabe? Aquela história da faca e o queijo na mão, como é que é? Eu sempre confundo isso que o povo fala. Enfim, eu tenho muita raiva do Jean nessa parte específica, porque ele fala basicamente que o que aquele povo mais temia que a gente fizesse, nós vamos fazer, mas é culpa deles, porque eles pensam que nós somos esses demônios que fariam isso. E tentaram nos matar. É tipo, eles pensam que vocês fariam isso, aí eles tentam matar vocês, aí vocês matam ele e estão justificando, vocês que tentaram matar a gente primeiro, então. Tipo, ele tá tentando justificar as atitudes do Eren e eu não consigo me conformar com isso. Tipo, é outro personagem. Eles trouxeram isso pra si mesmo, não tinha nada que a gente podia ter feito pra parar isso. Tipo, eu esperava mais do Jean, sabe? Tá tentando justificar o injustificável, assim. Eu acho que para um cara que há alguns capítulos atrás ele estava, por exemplo, quando as crianças invadem o dirigível e tal, que o Flock quer bater nas crianças, não sei o quê, e ele estava lá defendendo as crianças, não sei o quê, e agora ele está achando ok sequestrar o Falco e dar para alguém comer. Tudo bem, eu sei que ele porta um titã, não vou também ser hipócrita, mas assim, cara, é isso que você falou mesmo, parece outro personagem. Tipo, ele está tentando culpar as vítimas do que estão sofrendo com isso por que estão fazendo. Tipo, nem todo mundo que o Eren vai matar era inimigo em potencial de Paradis. Nem todo mundo que o Eren vai matar odiava os Eldianos. Tem gente lá que eles nem se sabem dos outros cantos do mundo, que nem sabem da existência da porcaria da ilha direito. Tipo, não pensa no dia delas, tem aquela ilha lá de demônios, eu odeio eles, não sei mais o que. E mesmo que odiassem, quantas são as pessoas que realmente podem fazer alguma coisa contra o pessoal de Paradis? Tipo, é bem uma coisa que a Gabi fala quando ela encontra com 104 depois. Se o Eren é tão poderoso, por que que ele não transforma essas pessoas que estão transformadas em titãs? Por que que ele não atacou só as bases militares? Por que que ele tá querendo matar todo mundo? Tipo, atacar só as bases militares já serviria de muita coisa. Iria ser uma porcaria, porque ele ia provavelmente causar outro império, ia causar um monte de desgraça, mas pelo menos não estaria matando um monte de gente inocente que na real não são ameaça para ele, porque eles não têm poder para fazer nada contra a porcaria da ilha. Então, isso me deixa indignado, e ver o Jean culpando essas pessoas pelo que está acontecendo me deixa muito revoltada. Eu entendo o Armin, eu entendo o Cone, tá revoltado. Inclusive, eu acho que ele demorou muito para se revoltar, porque ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu a vila, ele perdeu provavelmente os amigos, a amiga. E agora eu acho que ele caiu em si, ele tá completamente surtado. Mas eu acho que faz sentido a evolução de personagem dele, mas na minha opinião a do Jean não faz. Eu vi muita gente hoje, não sei se você viu isso hoje no Twitter, uma galera gringa, né, discutindo sobre se o Jean ia matar o Flock ou o Flock ia matar o Jean. E aí a galera tava, tipo assim, todo mundo meio revoltado com o Jean, e aí falando que acharia bom que o Flock matasse o Jean, mas falando que achavam que ia ser o contrário, que o Jean quer matar o Flock. Eu particularmente acho que nenhum nem outro. Não vejo nenhuma das duas coisas acontecendo por agora, não. Eu também acho que não. Na verdade, eu acho interessante o Flock, ele ter muita participação ainda na história e ele continuar vivo e ele sobreviver a essa desgraça. Porque quando ele sobreviver, ele vai ser um dos que vai mais ter força nessa porcaria dessa nova sociedade que vai ser criada depois dessa desgraça. E aí a gente vai ter mais consciência de como movimentações desse tipo colocam gente equivocada, para dizer o mínimo, no poder. E, tipo, ele vai se aproveitar dessa situação que está tendo para ele ficar no poder, com certeza, para ele ter uma posição de importância. Emma já disse mais de uma vez que ele vai ser alguém importante, né? Eu não sei se mais do que ele já foi, porque ele já está sendo. Não, é porque eu falo no sentido mais de, tipo, eu quero que mostre essa consequência, porque, tipo... Não, entendi o que você falou, eu tô falando que, assim, e além disso, o Isayama já disse que o Flock vai ser alguém muito importante para a história, né? Pois é. E eu vi uma análise muito legal de um cara do Tumblr, para variar um pouco,
E eu nem sempre concordo com as análises dele, mas esse mês eu achei bem interessante. Ele é cientista político, ele estuda várias coisas assim de direito internacional também, essas coisas e tal. E eu vou ler um pouco da review dele que ele fez aqui nesse capítulo. Essas pessoas que vivem fora das muralhas também provavelmente odeiam os eldianos, e muitos eldianos são claramente feridos por causa dessa intolerância dessas pessoas. Mas quem se importa? O Eren claramente não se importa, já que ele também está matando os eldianos. Ele está matando todo mundo fora de Paradis, independente se eles são eldianos ou não, se eles odeiam Paradis ou não. Essa é a única coisa que esse capítulo aponta. Muitas das pessoas que não morreram estão envolvidas no conflito, como o país do Onyankampon, que ele também é outra vítima do Império de Marley, o país dele. Conflito é uma coisa ruim porque machuca pessoas e destrói vidas. Para limitar essa destruição, os soldados precisam saber distinguir entre civis e combatentes inimigos. Atire no soldado, não no cara que mora no fim da rua. O sentido é limitar o sofrimento das pessoas, ou então você vai acabar com o que o Eren está fazendo, abatendo as pessoas simplesmente porque elas não estão do seu lado. E ele tem esse discurso que valoriza a vida, mas ele não está valorizando a vida dos outros. Assim, ele não está limitando esse sofrimento dos outros. Ele não, por mais que ele diga que ele se importa com que ele chore lá por ter que fazer isso e tal, ele chegou no momento que aquilo não vale mais para ele do que o peso do que ele está fazendo não encobre a missão que ele acha que tem que fazer. Aí o Jean fala também que o Eren tá fazendo tudo isso por causa deles, para salvar eles. E aí dá pra ver que ele tá nervoso com isso. Dá pra ver que todos eles ficam não lidam bem com essa informação de que toda aquela destruição tá fazendo, que tá acontecendo por causa que o Eren quer salvá-los e poupá-los de destruição. Isso que a gente estava falando antes, né? Quando a gente falou do outro capítulo. Eles vão ter que carregar esse peso de que, por causa deles, o mundo está sendo destruído e que eles não pediram por isso, assim, sabe? O que eu ia falar também era quando eles vão decidir o que eles vão fazer com o Falco e tal, que tem essa cena que a gente falou antes, do Cone falando que quando foi para dar o poder do Colossal, vocês não pensaram duas vezes e tal, e todo mundo tem que enfiar a viola no saco. Também tem a argumentação do Armin, né, de que ele vai, tipo assim, matar essa criança vai causar um desentendimento entre duas nações e tal. Que não tinha mais sentido, porque já que o Eren ia matar todo mundo de Marley, não ia ter mais conflito. Aí eles não precisavam arranjar um novo conflito matando o Falco. Meu Deus, eu fiquei com tanta raiva quando eu vi essa fala. Eu fiquei nessa cena meio assim, tipo, falei, cara, isso não faz nenhum sentido. Aí eu pensei assim, não, acho que foi o único argumento que ele pensou naquele momento. Ele falou, porque não é possível que ele pense que esse argumento que ele usou faz algum sentido, porque não faz. Amigo, não faz. Tipo assim, eu acho que foi... O pessoal do Rainer vão ficar de boa a gente ter matado todo o país que eles moravam, toda a família que eles moravam lá, todos os amigos, parentes, todo mundo que morava lá no gueto também morreu. Eles vão ficar de boas com isso. Mas se a gente matar essa criança, eles vão atrás da gente. Eu acho real, assim, que, tipo assim, como eu falei, tá todo mundo... E aí, sei lá, a primeira coisa que o Armin pensou foi isso, porque não é possível que ele tenha usado toda a sua genialidade exposta em 120 capas para falar uma asneira dessa, gente. Sério, não dá. Assim, eu acho que essa cena, na minha interpretação dessa cena, é que o 104 está perdido completamente. Assim, eles não sabem. Eles não sabem mais o que fazer. E eu acho que eles não sabem como reagir. Uma coisa que aconteceu muito com eles, assim, desde o começo, porque. Deixa eu fazer as contas. Tem anos do. Já tô perdida. Eles entraram com 12 e aí eles têm uns 19 anos, né? Contando que eles ficaram um tempo como cadete, assim, eles não têm tanto tempo de vivência. Claro que numa sociedade como a deles, em que as pessoas morrem na primeira incursão, eles até que passaram por muita coisa, mas o que eu ia falar é que eles sempre foram comandados por alguém. Não só o comando, assim, comandados por veteranos e tal, por pessoas mais velhas, e quando não, eles sempre tiveram muito no Eren essa figura central, né? Essa figura de alguém que me diz o que fazer. O Eren também tinha isso muito com o Levi, com outros personagens. Agora eles estão eles por eles.
Porque, assim, muitas vezes eles estiveram, por exemplo, numa missão maior, eles estavam num destacamento pequeno e eles tinham que tomar uma decisão. E aí, tudo bem, eles faziam. Por exemplo, No próprio Shiganshina mesmo? No arco do retorno de Shiganshina, eles têm que, tipo assim, que eles ficam falando pro Armin, você tem que fazer alguma coisa e tal, e ele consegue fazer naquele pequeno espaço dele ali, junto com o Jean e tal. Mas, assim, eles nunca tiveram que lidar sozinhos com... E agora eles são... o Pix está morto. No máximo apareceu o Shades agora, né? Mas, assim, o Pix está morto. O comando Flock, a Helena, não é o comando, são eles. A Helena também é prisioneira de guerra agora. Então eu acho que eles vão ficar batendo cabeça, porque eles não sabem o que fazer, assim. Agora, eu acho que era o momento de, por exemplo, muito líder e tal, tomar a frente, mas eu não vejo eles fazendo isso, porque eu acho que eles estão desnorteados, assim. Por isso que eu falei. Eu acho que eles só estão pensando no agora e estão tentando lidar com esse choque que é essa situação para eles, porque nenhum deles está conseguindo lidar com o que está acontecendo. Eu achei sensato, assim, o que aconteceu. Em termos de narrativa, eu achei bom. Eu achei que fugiu do shonen em que todo mundo ia dar a volta por cima e ser o seu melhor. Não, na vida real, você toma uma porrada dessa da vida, você demora um pouco a botar a cabeça no lugar. E eu acho que eles estão passando por esse momento, que pra gente parece muito longo, mas que na história tem, tipo, dias, né? Porque pra gente parece que tem um ano que eles estão estagnados, mas não, eu acho que tem dias. Realmente faz um ano pra gente. Realmente faz um ano pra gente. Um ano que eles estão estagnados, mas para eles faz, tipo assim, uma semana que eles estão estagnados. Então eu acho que isso faz a história se tornar mais natural. Assim. Não sou eu passando pano pro 104, não. É a minha interpretação mesmo. Eu não sei o que vai acontecer depois. Mesmo quando o Jean fala essas coisas, ele me faz pensar que ele não pensa de como é que vai ser essa sociedade que vai ser criada aí dentro quando acabar essa destruição. Como eles não conseguiram raciocinar no futuro, eles só estão pensando no presente. Como é que vai acontecer depois? Todo mundo, eles estão brigando já entre si. Imagine com a ideia toda desestabilizada do jeito que ela estava. Vai ter grupo que vai ficar a favor do que o Eren fez, vai ter grupo que vai ficar contra. Como é que eles vão controlar todo mundo? Quem é que vai servir de força para isso? Eles vão fazer outro regime autoritário que também não tinha liberdade para ninguém? Eles vão tudo um para cada canto do mundo e vão se espalhar e nunca mais vão olhar para a cara um do outro? Como é que vai viver isso? É claro que para mim essa destruição não tem sentido no momento de que não vai acabar a morte, destruição e assassinatos e guerra porque o Eren tá fazendo isso. Eles só vão mudar a escala, mudar de tamanho, eles só vão começar, em vez de lutar contra os outros, eles vão estar lutando contra si. E pra mim, tipo, matar a maior parte da população pra isso não me parece fazer o menor sentido, sinceramente. Matar a população já não faria sentido normalmente, mas matar a população para criar uma guerra civil dentro do seu país faz menos sentido ainda. Tipo, eles vão ter uma realidade difícil, eles vão ter uma realidade de guerra, não vai ter magicamente paz, todo mundo vai viver em paz e eles vão viver de boas depois que acabar isso, porque isso não vai acontecer, gente. E o único jeito de acontecer é conversando, é com diplomacia e tal, mas ninguém parece querer pensar nisso, né? Então, ok. E outro comentário que eu vi legal daquela pessoa que eu li agora há pouco foi sobre essa situação do Cone e do resto. Tipo, o Cone definitivamente está agindo de forma irracional, tá? Só pensando nos sentimentos dele. Com razão também, né? Porque tudo de errado, tudo que podia dar de errado na vida dele, tá dando de errado na vida dele. Ele perdeu a família, a melhor amiga dele morreu, tá tudo sendo destruído. O Eren traiu ele com o Zeke também, enfim. E aí ele deu um basta, assim. Mas ele tá agindo com os sentimentos dele. E ele fala uma coisa interessante que, tipo, é justificável eles pegarem o Falco e darem, tipo, pro Pixis comer e trazer de volta o Pixis, porque o Pixis é uma figura importante lá na ilha. Ele poderia trazer estabilidade, poderia unir as pessoas. E é importante nesse momento também de guerra, que eles vão estar lutando. Só que fazer isso pra, tipo, salvar a mãe do Falco é uma coisa sem sentido e é muito egoísta. Tipo, é uma coisa egoísta que
ela não vai ter poder de resolver nada na situação. Ó, eu falei salvar a mãe do Falco, né? Porque é salvar a mãe do Cone. Você nem me corrigiu, Carol. Eu ouvi Falco, mas não associei Cone na minha cabeça. Enfim, salvar a mãe do Cone não vai resolver nada, porque ela é uma senhora, como a Carol já tinha dito, que não tem poder para fazer aquilo e é tipo uma decisão egoísta. É justificável para o que o Cone está passando e tal, mas não deixa de ser egoísta. Se eles derem sim, um palco de comer para alguém de posição de poder, que pudesse ajudar na guerra e tudo mais, seria uma ação mais justificável, porque eles estariam pensando de forma estratégica, não levando só pelo emocional. Mas, de novo... A mãe do Falco, a mãe do Cone. A mãe do Cone. Um dos 9 titãs. E eu fico chateada porque ele mesmo não consegue ver que a mãe dele... Eu entendo que ele não consiga desapegar, mas, tipo, ele tá sofrendo. Ela também tá sofrendo porque, como a gente viu desde o vários capítulos atrás, e também forçando no 122, as pessoas que têm o poder de titã, ou as pessoas que são transformadas em titãs, o destino delas é sofrer. Infelizmente não tem outra coisa. Então, se ele trazer essas pessoas de volta, também é meio que um ato egoísta. Porque, libertar ela de uma coisa, mas dá outro problema. O Armin foi trazido de volta também para ser o Titã Colossal, e é só o que a gente agora vê, até o pessoal do fã é querendo exigir que ele seja super fodão e querer matar todo mundo, seja uma coisa que o Armin nunca foi, porque agora ele tem esse poder, então ele tem que fazer alguma coisa com esse poder. Para justificar ele ter ganho, enfim. Depois no capítulo a gente tem uma breve cena da Helena com aquela cara de morta-viva dela, tentando entender o que deu de errado, né? Tipo assim... O Eren. Confiar no Eren que deu de errado. No seu plano. E aí a gente passa para uns momentos que eu achei mais bonitos nesse capítulo, assim. O Isayama soube usar a família da Sasha muito bem, assim. Acho que, considerando a família da Sasha como um personagem, eu também colocaria eles como um dos destaques desse ano, assim. A Sasha tomou o lugar do Jean como o cara mais sensato da obra, assim, tipo, ele é um cara que fala as coisas certas no momento certo, assim. As crianças também, assim, as outras crianças sem ser a Kaia, coitados, né? As crianças vão direto para um psiquiatra, porque, gente, eles já viram de tudo, de tudo. Eu tava fazendo aquele post dos... O que aconteceu em cada capítulo esse ano? Aí tem aquela cena que o cara começa a falar mal da Sasha e a Helena dá um tiro na cabeça dele na frente das crianças. Assim. Ela matou um cara com um tiro na cabeça na frente das crianças. Coitadas. E a Kaia também, tadinha. Uma personagem que eu acho que o Isayama soube bem trazer ela de volta, assim. Coisa que ela teve com a Gabi, aquela coisa de criança, mas de crianças que estão sabendo entender o contexto que elas vivem melhor do que os adultos. Por exemplo, Cone, Jean. O Colo também, eu acho que ele foi quase que adotado mesmo pela família, assim, eu acho bonitinho. Eu gosto da relação entre eles ali, acho que são muito da obra, assim. Apesar de tanta desgraça, você traz sentimentos bons na obra. A Kaia, que ela vê a Sasha, né, quando a Gabi salva ela. Eu fiquei muito triste também pelo Niall, porque, querendo ou não, me apeguei ao Niall nos últimos capítulos e agora ele realmente morreu. Mas eu fico feliz que ele foi morto antes dele matar uma garotinha, porque a gente sabe pela Ime, a nossa Ime, não a Ime criadora, que eles têm certa consciência do que eles estão fazendo, né? Só uma forma titã. Eu imagino que pro Niall matar uma garotinha, assim, deve ser muito horrível. Ele deve lembrar, assim, das filhas dele. É muito pesado, gente. É muito triste. Caralho, mangá desgraçado. Enfim. Eu gosto assim, que a Kaia, ela quase foi morta por duas pessoas conhecidas na obra, né? Tipo assim, o pai do Cone, que é quem a Sasha mata, e agora o Niall, que é quem a Gabi mata. Sim. Esses nunca acabam nessa história. Eu gosto muito do... Como eu falei antes, eu acho que esse núcleo da Gabi com a família da Sasha, ele é o núcleo, assim, que vai trazer a solução e resolver, e apontar para onde a trama deve ir.
porque, tipo, com aquela analogia da floresta, dos ciclos de ódio e tudo mais, o Nicolo basicamente fala que... porque a criança... A Caia se pergunta, por que você me salvou? Eu te tratei tão mal antes, né, pra Gabi. Aí a Gabi, não, fui eu que fiz algo de horrível também pra vocês. Eu que sou monstro. Elas ficam e elas percebem, tipo, todo mundo, vê o Nicole e fala, todo mundo tem um monstro dentro de si. O negócio é que você tem que lutar pra tentar sair dessa floresta, sair desse ciclo de ódio, tentar se não render a esse monstro. Que é isso que tem a acontecer, e eu acho que é isso que vai apontar a direção do final, assim, do mangá. Que isso, as coisas é um ciclo que assim, todo mundo tem dentro de si potencial para fazer isso, potencial para fazer esse mal, só que é uma coisa que também pode ser combatida. Você não precisa lutar. Você pode evitar, você não precisa fazer aquelas atrocidades, é uma escolha sua fazer aquilo, julgando nas situações e tal, mas não deixa de ser uma escolha que você pode lutar contra ela. E eu gosto muito dessa analogia de sair da floresta e tudo mais. Essa foi a parte mais bonita, assim, do capítulo, né? Como eu falei, eu acho que todas as vezes que a família da Sasha aparece, eles aparecem com coisas boas, e é muito engraçado porque a Sasha foi um personagem que serviu como alívio cômico durante 90% da história, e sempre parecia que ela não tinha nada de útil para falar, além de carne, tipo, ela morreu falando carne, e aí chega a família dela e eles são pessoas super sábias, e eu também acho bem bonito que eles tenham toda essa sabedoria, assim, em termos de sabedoria de vida, sendo que eles são pessoas super humildes e do interior, assim, enquanto a galera que são os chefes de Estado e tal, dentro da obra, estão batendo cabeça e se matando, sabe? Pessoas que são pessoas com instrução, com formação dentro desse universo, elas estão fazendo um monte de coisa horrível, enquanto o cara que vive dentro da floresta e que cria crianças abandonadas tem uma visão de mundo muito melhor do que a dele. Pois é, tipo, o pai dela sempre se destacou muito desde a primeira vez, porque a primeira vez que ele apareceu foi porque a Sasha estava falando que tinha um conflito com ele, porque vieram os refugiados da outra muralha, né? E por causa desses refugiados, eles estavam tendo que mudar a sua forma de viver, porque para tentar abarcar e ajudar essas outras pessoas. E a Sasha estava indignada que ela não queria parar de caçar, não queria largar aquele modo de vida só pelos outros. E o pai dela falou que não, que eles são coletivos, eles têm que pensar nos outros e tal. Então eu gosto muito. Ele é tratado como uma figura de sabedoria, que ele sabe o que está fazendo, e normalmente essas figuras estão certas, né? Então, por isso que também eu penso que a história vai por aí. Tem gente que vai achar muito ingênuo e tal, mas, tipo, achar que o mundo não tem jeito, que a humanidade sempre vai ficar se matando, que a gente não pode fazer nada contra isso, é uma ideia muito... Não sei, eu acho que é isso aí real, que realmente, como o pai dela diz, o Nicolo tá falando, que tem um jeito de você de sair desse ciclo. Você tem que assumir a responsabilidade pelas coisas que você fez, tipo, não é porque não tinha outro jeito, é porque você escolheu fazer aquilo, por aquela linha de coisas. Eu acho que o que o Nicolo está falando também, é que assim, mesmo que, como você falou assim, a humanidade não tem jeito e tal, mesmo que você acredite que a humanidade não tem jeito, isso não significa que você não possa fazer a sua parte. Ir na sua própria floresta e vencer os seus demônios e dar continuidade ao que você acredita que é certo. Sabe? Tipo assim, tá tudo errado. Eu acho que é a história do 104. Assim, já que o Eren tá fazendo merda, eu vou fazer também. Não. Tipo assim, tá tudo errado. O cara tá fazendo um genocídio ali, mas eu vou fazer a minha parte. A minha parte é ajudar a menina que eu acho que precisa ser ajudada, é tentar parar o que tá acontecendo e tal, é sair da minha floresta. Então, pelo menos eu entendo esse conceito da floresta que eles falam muitas vezes assim, como uma coisa pessoal. Tipo, cada um com a sua floresta pra sair, sabe? Sim, então, sim, eu também entendo. Eu entendo de uma forma geral, mas eu entendo que eu acho essa busca para sair dela é pessoal. Acho que tem as duas interpretações, e que
estejam tendendo ao caos, você tentar fazer a sua parte, né? Pois é. Bons personagens, assim, que somam muito. E a gente tem a volta do Chad, sei lá. Eu gostei que todo mundo que tava, somos morais por terem que ter enganado geral e ter feito eles beberem um vinho e tal, e nós vamos ter posições de destaque nesse novo governo e tal, e eles todos desesperados, porque não conseguiam lidar com os titãs que eles mesmos ajudaram a criar. Aí vem os Shades, que eles deram uma surra neles, e salvar eles e tal, eu achei isso bem legal. Cadê a Range pra ver os Shades agora? A Range tem uma queda no Shades, eu tinha antigamente. É verdade. E tem mais um desses painéis da Helena com cara de morta-viva, né? E o Nian, coitado, já tipo assim, pelo amor de Deus, mulher, sua louca, sai daí. Ela é maior do que ele agora que eu vi nesse painel aqui. Não lembrava que ela era tão alta, agora eu lembrei que ela E era... o Nian confronta o Jean, tipo, até a minha nação natal, meu país natal vai estar condenado também, e o Jean também, tipo, ele não sabe nem reagir daquilo. Tipo, eu acho que o Jean fala aquelas coisas, mas é que ele, na real, não quer que ele dá falando com essas pessoas. Cara, teu país já era, porque quem mandou eles estarem lá do outro lado, conjuntamente, fora das muralhas? Ele não tem coragem de... Ele não tem cara, né, de lidar com isso, falar, tipo, não tem jeito de salvar o teu país, vai todo mundo morrer. Ele não quer, ainda não lidou com as consequências real do que tá acontecendo. Depois que a gente vê o Pixies transformando o Armin matando o Pixies, tipo assim, o cara que sempre apoiou eles e tal, foi um capítulo pesado, né, em termos... Todos esses capítulos são bem pesados, na verdade. Quando a gente para pra pensar em todas essas coisas, em todos esses personagens, é muita destruição. Quem tá vivo? Flock. Difícil. Quando eu vi a cara dele, eu falei, não acredito que esse demônio tá vivo. Em um capítulo a gente viu um monte de gente legal morrendo, esse babaca tá... Eu entendo totalmente o conceito dele pra história, porque ele precisa estar vivo, mas dá raiva. E o Jean fala, tipo assim, você tá vivo, né? Tipo... E eu gosto, depois vem a cena com a Gabi, eu gosto muito que ela fala que ela não tem intenção de lutar com eles. E que ela entende porque eles querem o Falco, mas que ela não pode, assim, simplesmente desistir de lutar pelo Falco. E, tipo, ela não tenta fazer isso de forma agressiva e tal, ela tá desesperada, realmente. Aí ela pergunta várias coisas bem certeiras, que eu acho que nenhum deles quis lidar também, que por que que o Eren não transforma todo mundo? Por que que o Eren não usa o poder dele? Agora ele tem tanto poder pra voltar a mãe do Cone sem ela precisar comer o Falco. Porque se você não tem certeza que ele pode fazer isso, por que você só não pergunta pra ele? Porque ele realmente tem que matar todo mundo fora da ilha? Por que ele não pode atacar só os poderios militares? Todas essas perguntas são perguntas bem pertinentes, só que elas acabam meio que ofuscadas quando ela fala que toda a armadura do Reiner caiu e o Armin se toca que a Anne provavelmente também saiu do cristal. Só que quando eu vi quando falou que a armadura do Reiner tinha quebrado, nas primeiras páginas, eu nem me liguei que, tipo assim, que a Anne teria saído do cristal. Assim, não sei se você se ligou. Quando Não ele liguei. falou assim, o endurecimento quebrou e tal. Tipo assim, aí eu, tá. Aí lá no final eu falei, nossa, mas é óbvio que se o endurecimento do Reiner quebrou, a Anne também teria quebrado. Eu acho legal também que eu ia falar da Gabi é que ela fala esses pontos e são situações permanentes, pertinentes, e só que passa batido porque eles dão destaque pra ele. Tipo, sempre tem até alguns personagens falando coisas bem interessantes que tem peso, assim, só que acaba passando para um segundo plano. Tipo, ela sai mandando as dicas, mas colocando no segundo plano para não deixar super na cara, sei lá. Também para deixar um abraço para gente boa que disse que os diálogos não importam. Faz 2 anos que eu discuti com essa pessoa e até hoje eu fico lembrando dessa conversa. 2 ou 3.
Então, E aí nós temos a volta da Anne. não me pergunte o que eu acho que vai acontecer, porque eu não sei. Eu não imagino como ela vai se inserir nesse contexto. Assim. Eu acho que ela vai servir para mostrar o que. Eu acho que o 125 vai ter algum destaque a ela e que ela vai mostrar o que está acontecendo nas partes mais internas, assim, da muralha, porque a gente só viu China e China, né? O que está acontecendo lá no distrito que ela estava, e é diferente. E Hit, né? Você acha que a Hit vai voltar para a história? Eu acho que a Hit também deve aparecer, assim, com ela. Pra dar um update, assim, pra ele, o que é que vai acontecer. Fazer uma apresentação de slides. Eu gosto muito da Hit, é uma personagem que eu gostaria que tivesse um destaque mais. Também. Aí, muita gente fala que a Anne não se meteria nesse conflito, porque ela não fica de um lado do outro, e eu fico me perguntando como, porque ela deixou bem claro que a intenção dela era voltar para o pai dela, e o pai dela está correndo risco de morte nesse exato momento. E eu acho que ela vai se opor a pessoas que estão tentando colocar o pai dela em risco de morte, né? Querendo ou não. E para mim essa é a sequência lógica. Até que a frase de destaque desse capítulo, deixa eu abrir aqui, é sobre isso. A garota que naquele dia decidiu voltar para o seu pai também foi libertada da sua prisão no subterrâneo. É tipo, a definição dela, a garota que naquele dia decidiu voltar para o seu pai. É tipo, a última ação que ela fez antes de se transformar naquele cristal foi que ela precisava voltar para o pai dela. Então ela precisa que o pai dela esteja vivo, né, para ela fazer isso. Então eu creio que ela vai se unir a qualquer um que ajude o pai dela a se manter vivo. Tem uma diferença entre entender que essas guerras são erradas e que os dois lados não têm pontos assim totalmente certos e se abster dessas guerras, porque tipo, ela se abster de entrar em qualquer um dos lados não vai necessariamente dizer que a vida dela vai ser poupada por isso, e eu dizer às pessoas que ela gosta por isso. Ela vai ter que tomar uma decisão, né, do que fazer. Uma coisa que eu fiquei pensando também, quando eu vi a Gabi indo procurar o 104 e tal, tipo assim, será que eles vão se aliar? Como eles vão se aliar nessa questão, assim? Porque faz sentido que eles se aliem, porque talvez eles entendam um pouco melhor o Eren e consigam prever qual vai ser o próximo passo dele. E aí a Gabi aliada com o povo de Marley, que tem os titãs, tem as armas e tal, eles consigam pensar em alguma coisa para parar o Eren. Eu não sei, eu nem vejo como parar o Eren agora. Mas assim, de qualquer forma, seria Marley se unindo, entre aspas, que seria ali metade de Parades contra metade de Parades, assim. Eu acho que ninguém no mundo tem como parar aquela quantidade de titãs colossais. Ninguém. Eu acho que o mundo já é. Apesar de que eu não queria. Eu não sei, assim, eu acho que tem um lado bom nesses meses, assim, que eu fiquei um pouco afastado do fandom, foi que eu teorizei menos e fui muito pega de surpresa com muitas coisas. Mas mesmo querendo teorizar, eu não consigo pensar em como que vão parar, né? Assim, não sei se vão, né? Cenas dos próximos capítulos parece que já tá saindo algumas coisas do 125 aí, pelo que eu então... Não, só saiu a capa. Ah, o povo tava saiu falando nada, não. Ah, então... Depois nosso o povo tá falando aonde? No Twitter? Twitter. Falando o quê? Eu só vi as pessoas falando, assim, que tava começando a sair coisa. Pode ter sido só a capa. Ou no dia de não usar o Twitter, para não tomar spoilers. Eu te aviso quando sair. Enfim, gente, essa é a nossa bagunça de volta de podcast. Quase 2 horas. Quase 2 horas. Vai ficar com menos quando eu for editar. Espero. E eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de ter sido confuso. Eu acho. E eu espero que a gente não suma, que a gente consiga gravar o do 125 em janeiro e consiga voltar a fazer as coisas. Até porque se o mangá estiver acabando, nós vamos ter poucas oportunidades para fazer esse dia. Vamos aproveitar os últimos momentos. Vamos aproveitar os últimos segundos que nós temos. Gente no Twitter e o grupo do Discord também, tá lá no Twitter. Se vocês quiserem ver, a gente vai voltar a postar mais no Twitter também, que a gente também falta. Eu tô pelo menos tendo mais ET lá. Pelo menos. Eu tô dando bastante ET, mas postar conteúdo novo, realmente a gente tá em falta.
Um dia a gente volta. Mas é isso, gente. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ué, mas você não viu falando que a gente vai produzir mais conteúdo pro Twitter e tal? Ah, não, essa parte eu vi, era só pra Então dizer fica isso. tchau. Eu falei tchau. Eu não vi. Enfim, até. É isso, então pode encerrar aí a coisa.